Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim contar a história do meu visto de au pair. Se vocês me acompanham há um tempo aqui no canal, vocês sabem que eu tenho um pouquinho de trauma de visto americano. Se você não sabe do que eu estou falando, clica aqui no card que tem um vídeo onde eu conto toda a minha história e minha experiência com o visto americano. Porém, a minha experiência anterior era com visto de turista. E dessa vez eu fui tirar o visto de au pair. Como vocês vêm acompanhando nos vídeos anteriores, eu tive o meu match. Vou chegar na casa da minha host family no dia 7 de agosto. Mas para isso a gente precisa de um visto específico para o programa de au pair. Então depois que você tem um match com a sua host family, pela Appia pelo menos, dentro de 10 dias você vai receber a documentação para poder tirar o seu visto. A documentação vai chegar na sua casa por correio e essa documentação vem de Londres, que é o seu DS 2019, a taxa Service, tem as informações sobre a sua host family, o endereço, o nome dos pais e tudo mais, além de um informativo, instruções de como você pode preencher o seu DS 160. O DS 160 você pode ir preenchendo mesmo antes de chegar a documentação, porque no seu application, lá no site da Appia, tem as instruções de como preencher o seu DS. O DS 160, como todo mundo que já tentou tirar visto americano sabe, é um formulário gigantesco que você vai preencher com várias informações pessoais. Sobre a sua vida mesmo. Onde você mora, com quem você mora, o que você faz, se você trabalha, se você estuda, se você tem filhos e blá blá blá. Além de preencher sobre a proposta da sua viagem, o porquê você quer ir para os Estados Unidos. No formulário 160 você também vai selecionar a opção do visto que você está requerendo, que pode ser de turista, de estudante, para trabalho, entre muitos outros que existem lá. São várias opções mesmo. A maioria tira para turista ou para estudante. No caso do au pair é o visto J1, que é para trabalho e estudo, de acordo com todo o regulamento do governo americano. Quem tiver o match com bastante antecedência da data que precisa embarcar para chegar na host family, dá para fazer tudo isso bem tranquilamente. Mas como vocês viram nos meus vídeos anteriores, o meu match aconteceu muito mais rápido do que eu esperava e o meu embarque então foi a data muito antes mesmo do que eu estava me programando para ir. Então eu tive exatamente um mês para preparar toda a minha documentação para agilizar com tudo. E na parte do visto, é claro que não podia ser um momento sem emoção, tinha que ter muita emoção, tinha que ter batimentos cardíacos à flor da pele. Foi muita correria mesmo pra mim, porque primeiro que eu tinha que fazer um segundo passaporte, porque o meu passaporte ele ia vencer em janeiro de 2020 e para fazer o programa de au pair, o seu passaporte tem que estar válido pelos próximos 18 meses. Então eu precisei tirar um novo passaporte, porque passaporte a gente não renova, a gente tira um novo porque o número muda. Então assim que eu tive o match, eu tive que fazer a solicitação de um novo passaporte, esperar ele chegar. E enquanto isso também fiquei esperando a documentação de Londres chegar para eu poder tirar o meu visto. Porque como eu disse, o formulário 160 você pode ir preenchendo antes da documentação chegar. Mas você só pode fazer o agendamento depois que a documentação chegar. Porque vai que a documentação chega depois da data da sua entrevista. Porque você precisa da documentação que vem de Londres para poder apresentar no consulado. Então depois que eu já estava com o meu novo passaporte em mãos e toda a minha documentação prontinha, eu fiz o preenchimento do formulário 160 e paguei a taxa, que é de 160 dólares. Assim que o pagamento é aprovado, é confirmado, se você paga com cartão de crédito, provavelmente o pagamento vai ser aprovado na hora. Eu tive que pagar no boleto, então eu ainda tive que esperar quase 2 dias, mas assim que foi aprovado, eu consegui fazer o agendamento da minha entrevista. Estamos no mês de julho, que é mês de férias, então tem muita gente querendo viajar. Então as datas para entrevistas estavam assim, você não conseguia achar data para entrevista. E eu precisava da minha entrevista, tipo, muito antes, porque eu fiquei com muito medo de não dar tempo até o meu embarque. Fora que tem aquele medinho do visto ser negado, que aí você precisa fazer todo o processo tudo de novo, então leva mais tempo. Então eu tinha menos de um mês pra ter esse visto aprovado, então eu tava bem nervosa. Quando eu fui marcar a minha entrevista no consulado, só tinha data pro dia 24 de julho, 10 dias antes do meu embarque. Então eu fiquei bem apreensiva
expectativa, mas fiz o agendamento. O agendamento para a entrevista do consulado estava para o dia 24 e para o CASV para o dia 17. Porque aqui em São Paulo você precisa passar por 2 lugares para tirar o seu visto. O primeiro é o CASV, que é onde você vai tirar a sua foto e recolher as digitais. E o segundo é o consulado, que é onde você vai fazer a sua entrevista e saber se realmente o seu visto foi aprovado ou não. Lembrando que na hora que você vai fazer o agendamento, primeiro você faz o agendamento pro dia da entrevista no consulado e depois pro CASV. Só que o dia do CASV tem que ser antes do dia do consulado, então fica um pouquinho atento caso as datas estejam muito próximas ou você acabe fazendo confusão. Na ordem do site, você vai fazer primeiro o agendamento para o consulado e depois para o CASV. Mas você precisa que o dia do CASV seja antes do dia do consulado. Como a minha entrevista no consulado estava muito em cima da data do meu embarque, eu fiquei muito desesperada, então eu solicitei uma entrevista de emergência. Como que funciona isso? Quando você tem uma viagem muito próxima à data da sua entrevista, você pode solicitar uma entrevista de emergência. Primeiro você tem que concluir o seu agendamento, independente da data que você conseguiu, e aí depois no próprio site do consulado você clica lá numa opção que tem entrevista de emergência. Você vai mandar a sua solicitação explicando o motivo que você precisa daquela entrevista de emergência e aí o pessoal lá do consulado vai avaliar o seu motivo, se ele realmente é relevante, se você pode ter essa entrevista adiantada ou não. Se a sua solicitação não for aceita, você segue no dia que você agendou o primeiro agendamento, vai lá e tenta a sorte com a data que você conseguiu. Mas graças ao Senhor bom Deus, eu consegui adiantar a minha entrevista por uma semana. Então a minha entrevista estava agendada para o dia 24, eu consegui antecipar ela para o dia 18. Mas aí quando eles aprovam essa solicitação, eles mesmo que arrumam o horário. Então eles arrumaram tanto o horário do CASV quanto da entrevista no consulado para o mesmo dia, do dia 18. O meu caso estava agendado para o dia 18 às 7h45 e a entrevista no consulado também para o dia 18 às 9h50. Então foi muita correria, porque os dois ficam em lugares um pouquinho distantes. O CASV aqui em São Paulo fica na Vila Mariana e o consulado perto da estação Morumbi. No caso, você não precisa de muita coisa, você precisa levar apenas o seu passaporte e o DS-160. No dia que eu fui estava um pouquinho cheio, mas eu fiquei lá no CASV mais ou menos 1 hora. Lá é bem simples mesmo, você só vai tirar a foto e recolher as suas digitais. Como a minha entrevista estava agendada para o mesmo dia, assim que eu saí do CASV eu tive que ir correndo para o consulado. Cheguei lá a tempo, mas bem apreensiva. Também estava bem cheio o consulado, mas até que foi tranquilo. Já no consulado você precisa levar o seu passaporte, levar o seu DS-160, o DS-2019 que é mandado pela agência, a taxa service que pelo programa de au pair também é mandado pela agência e todas as outras documentações que você achar necessário. Por exemplo, extrato bancário, olerites, comprovante de residência. Se você tiver alguma coisa no seu nome, um carro ou uma casa, você pode levar a declaração de bens também. Para quem estuda, pode levar os comprovantes da faculdade ou da escola, do curso que faz, independente. Aí vai de pessoa para pessoa e depende da solicitação também. É aquele negócio, né? A gente sempre leva 1 zilhão de documentação, achando que eles podem pedir e normalmente eles nunca pedem nada. Mas pode ser também que você vai pensar, ah, eles não veem nada mesmo, pra que eu vou levar tudo isso? Mas aí, nesse dia que você não levou nada, eles podem pedir. Então é bom sempre estar preparado. Então chegando lá no consulado, eu passei lá na entrada, eles foram me guiando pela fila que eu precisava seguir, de acordo com o meu horário. Passei pelo raio-x, lembrando que no consulado você não pode entrar com praticamente nada além de papel. Celular não pode entrar, então é sempre bom você ir com alguém pra ficar do lado de fora, segurando sua bolsa com o celular. Ou então, se caso não tenha alguém que possa ir com você, na rua do consulado tem alguns guardas-volumes, não faz parte do consulado, são moradores lá da região que alugam esses guarda-volumes, aí você paga um valor lá e deixa a sua bolsa lá. Se você estiver de casaco, quando passar pelo raio-x você também tem que tirar, deixa lá numa bandejinha, mas aí ele vai passar pelo raio-x como se fosse no aeroporto, depois você coloca de novo. Chave, anel, pulseira, joias também tem que tudo deixar nessa bandejinha para poder passar pelo raio-x. A única coisa mesmo que não pode entrar no consulado é celular. Uma vez o meu primo, ele tava com um pendrive no bolso, ele acabou jogando fora o pendrive dele também. Então é bom não estar com nada assim muito eletrônico. Leva só sua documentação, seu passaporte, que é isso que você vai precisar no consulado. No caso, você já pode entrar com o celular, desde que ele esteja desligado. Então depois que eu passei pelo raio-x, eu fui seguir para a entrevista.
Como eu já tinha um visto americano, eu precisei passar por uma fila antes. Eu tenho um visto anterior, que é o visto de turista, que eu usei para quando eu fui fazer uma competição. Essa fila antes não tem muito segredo, eles só checam o seu visto anterior, digitam algumas coisas no computador e depois já te libera para ir para a fila da entrevista com o cônsul mesmo, que é referente à sua solicitação atual, no caso, a sua solicitação do visto de au pair. A fila estava bem grande, mas não demorou muito, até eu ser direcionada para a cabine. São várias cabines que tem lá, né, no consulado. No dia que eu fui, eu fiquei na cabine 12. Assim que eu cheguei na filinha da cabine 12, tinha uma senhora sendo atendida e mais duas pessoas na minha frente. Na verdade, tinha um senhor na frente e um casal atrás. E aí depois era eu. Se na fila imensa não demorou muito, nessa fila da cabine 12 demorou demais. As pessoas que estavam na minha frente, a entrevista delas demoraram tanto, mas tanto, que eu tava ficando com dor nas costas, dor nas pernas, eu não tava aguentando mais ficar lá em pé parada. Por um lado foi bom isso, porque uma coisa que eu acho bem ruim no consulado é aquela demora na fila, porque você vai vendo todas as pessoas que vão passando pela entrevista, e eu não sei, aquilo vai te dando mais nervoso, porque você começa a ficar pensando, meu Deus, o meu pode ser negado, pode ser cancelado, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. A sua cabeça fica um fervilhão porque você vê várias outras pessoas indo na sua frente. Só que naquele momento que eu tava na filinha da cabine 12, eu tava tão cansada, as minhas costas estavam doendo tanto que eu não tava nem conseguindo pensar na entrevista. Eu só tava mesmo querendo sair dali o mais rápido possível, que eu precisava sentar, porque eu tava com muita dor nas costas. No dia que eu fui, pelo que eu vi das outras cabines, tava tendo bastante vistos sendo aprovados. Independente se era de turista, de estudante, mas a maioria tava saindo lá com aquele papelzinho maravilhoso de visto aprovado. Mas aí eu já deixo um lembrete. Vocês não podem ficar levando em consideração como que tá sendo aquele dia. Ah, tá tendo bastante visto aprovado, ah, tá tendo bastante visto negado, preciso ficar mais apreensiva. Vamos lembrar que o visto de au pair tem uma porcentagem de ser negado bem menor do que o visto de turista ou qualquer outro visto que seja negado. É que a maior parte dos vistos negados são de turistas, né? Mas o de au pair tem uma probabilidade muito pequena de ser negado. Pode ser negado? É claro que pode. Eu já vi meninas no grupão que foram negados no visto de au pair. Mas ainda assim a chance é pequena. Não posso dizer com 100% de certeza que seja por esses motivos. Mas eu acho que duas coisas que pode fazer o seu visto de au pair ser negado. Primeira, inglês. Você está indo para trabalhar com crianças numa família americana. Então se você não sabe se comunicar em inglês, o que você vai fazer lá? Então sim, a entrevista por visto de au pair pode ter algum momento que o cônsul, o entrevistador, vai falar com você em inglês. Pode ser que ele fale 100% português? Pode, já vi casos assim, mas foi aquela pessoa que estava naquele dia abençoado que teve muita sorte. Praticamente 99% das entrevistas para o visto de au pair, você vai precisar falar nem que seja uma palavra em inglês. Então dá uma estudada antes de ir para sua entrevista no consulado, veja algumas possíveis perguntas que o cônsul pode fazer para você. E deixa meio que as respostas preparadas para você não ficar tão desesperada lá na hora. Porque normalmente na entrevista a gente já tá nervosa por si só, né? Por ter a possibilidade de ter o visto negado. Aí ele vem com aquela pergunta em inglês que você nem tá entendendo o que ele tá perguntando. E aí então você precisa pensar na resposta em inglês pra poder falar com ele. Aí começa a dar aquele desespero e você não consegue falar nada e pá! Então é sempre bom dar uma pesquisada em possíveis perguntas que o cônsul pode fazer para você, lembrando que você está indo para ser au pair, então as perguntas são bem específicas que ele vai fazer. Então você dá uma estudada nas possíveis perguntas, como elas seriam em português e como elas seriam em inglês para entender o que ele está falando, e pensa nas respostas também em inglês, para ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais tranquilo na hora de responder o cônsul. O segundo motivo que eu acho que também pode ser uma possibilidade de ter o visto de au pair negado é se você não comprovar que vai voltar depois do seu ano de au pair. Praticamente 90% das entrevistas de au pair também, os cônsuls, os entrevistadores vão perguntar: o que você pretende fazer quando terminar o seu programa? Ou então, o que você pretende fazer quando voltar para o Brasil? Essa resposta você tem que ter na ponta da língua, seja em inglês ou seja em português. Você tem que deixar claro e garantir para ele que você sim tem motivos para voltar. Você quer sim ter essa experiência nos Estados Unidos, seja para melhorar o seu inglês, para ganhar mais dinheiro, para estudar ou para viajar, independente do seu motivo que você quer fazer o au pair. Você tem que ter um motivo para voltar, seja a faculdade, seja o seu trabalho, independente do que for também.
comprove que você não quer ficar lá ilegal ou morar nos Estados Unidos pro resto da vida depois que seu programa acabou. Você quer ter a experiência de au pair, mas você quer sim voltar pro Brasil e tem motivos pra isso. Sobre a minha entrevista. Depois que eu já tinha esperado 1 zilhão de anos naquela filinha da cabine 12, finalmente a cônsul me chamou. Era uma cônsul um pouco loirinha, do rosto fininho assim. Assim que ela me chamou, ela só falou bom dia e perguntou pra onde eu ia. Falei que era Chicago. Aí eu já entreguei o meu passaporte com o DS-160, que também já estava o meu passaporte antigo, na qual eu tinha o visto anterior. E também, junto com o DS-160, já estava o DS-2019 e a taxa service. Aí ela perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos, eu disse que sim, já tinha ido 2 vezes, em 2017 e em 2018, para uma competição de cheerleader, que era a qual eu tinha o visto anterior. Ela deu uma olhada, perguntou o que eu fazia, falei que eu era professora de dança, e aí ela chegou a questionar também se quando eu fui viajar, foi como professora ou como atleta. Aí eu expliquei que eu era atleta na ocasião da viagem. Aí sim, ela perguntou qual era o motivo da minha viagem agora. Falei que era para o programa au pair. Ela perguntou se eu falava com a família e de quantas crianças eu ia cuidar. Eu falei que sim, que eu ia cuidar de 2 meninas gêmeas. Então aí ela começou as perguntas em inglês. Ela perguntou se eu falava inglês, eu falei que sim, em inglês, yes. Ela perguntou como eu aprendi inglês. Essa pergunta eu não estava entendendo direito, mas aí ela mesma tentou me ajudar falando de uma outra forma a pergunta. Aí eu falei que eu fiz curso durante 2 anos, mas aprendi a maior parte por mim mesma. Aí depois ela perguntou, ainda em inglês, se eu falava com a família. Eu falei que sim, por Skype e por e-mail. Então ela perguntou pra onde eu ia, eu falei que era Chicago. Aí ela voltou a falar em português. Ah, é mesmo, eu já tinha te feito essa pergunta. Depois em português ela só me perguntou o que eu faria quando eu voltasse pro Brasil. Eu disse que eu gostaria de continuar dando aula. E aí ela disse que o meu visto tinha sido aprovado. A entrevista, na verdade, foi bem tranquila. Eu tava um pouquinho nervosa, mas eu acho que é aquela ansiedade normal que dá. Minha entrevista deve ter durado um pouquinho mais de 5 minutos, não foi muito longa. O único momento que eu realmente fiquei apreensiva foi quando ela entregou o meu passaporte. Mas calma, é porque eu tinha esquecido que eu tinha dado 2 passaportes pra ela. O meu passaporte antigo, que tinha o meu visto de turista, e o passaporte novo, que seria o atual que eu ia usar agora. E assim, normalmente quando eles entregam o passaporte, quer dizer que o seu visto foi negado. Então quando eu vi ela passando o passaporte pra mim, eu pensei, não, meu visto não pode ser negado, eu não vou pegar esse passaporte, fica com ele. Só que aí eu olhei melhor e pensei, ah não, é o meu passaporte antigo. Então aí eu peguei e o passaporte atual tava com ela. Fiquei mais tranquila. Então depois que ela disse que meu visto tinha sido aprovado, ela assinou meu DS 2019, pediu pra eu colocar as digitais lá na telinha, e aí me deu este lindo papelzinho que todo mundo sonha em ganhar, que esse papel todo mundo ganha, seja pra visto de turista, de estudante, de trabalho, o que for. Quando as pessoas têm o visto aprovado, eles ganham esse papelzinho, que são algumas informações sobre a retirada do seu passaporte, com o visto aprovado. E aí no caso do au pair, que tem o visto aprovado, você também ganha este folhetinho, que são os seus direitos como trabalhador temporário nos Estados Unidos. E aí eu fui hiper mega feliz pra casa e muito mais tranquila, porque além de ter o meu visto aprovado, eu estava bem mais tranquila referente ao tempo, porque eu ainda tinha 2 semanas agora pra realmente fazer as coisas com calma, arrumar a mala, terminar de arrumar minha documentação, preparar tudo pra minha viagem. Pra retirada do passaporte. Se você mora numa cidade que não tem o consulado, não tem o CAS, você pode solicitar que ele seja entregue na sua casa. Mas tem que lembrar que o prazo para entrega é de 10 dias úteis, então dependendo da data da sua viagem pode ficar um pouquinho em cima. No meu caso, a própria agente da minha agência pediu para que eu fosse retirar no CASV porque ela estava com medo de não dar tempo. Lá no CASV, quando você vai tirar sua foto e recolher as digitais, se no agendamento você solicitou que fosse entregue na sua casa, eles mesmos perguntam se você quer fazer alteração para que retire no CASV. Quando eu fiz o agendamento, eu tinha solicitado que fosse entregue em casa, porque confesso que estava com preguiça de ir no CASV de novo, que é muito contramão da minha casa. Mas tava todo mundo, ai meu Deus, pede pra fazer alteração, vê se você consegue mudar pra poder você mesma pegar, porque senão não vai dar tempo e não sei o que. E eu fiquei pensando, como eu vou fazer essa alteração de entrega do passaporte? Mas como lá mesmo eles perguntam se você quer fazer a mudança, eu falei que sim. Então o meu visto foi aprovado no dia 18/7 e no dia 22 eu recebi um e-mail falando que o meu passaporte já estava disponível para retirada. E aí você faz um novo agendamento para poder retirar o seu passaporte no caso. Eu agendei pro
dia seguinte mesmo, tinha bastante horários. E pra retirada é muito mais rápido, eu fiquei lá no caso literalmente 5 minutos, foi rapidinho pra pegar meu passaporte. Você só precisa levar um documento original com foto, pode ser RG ou habilitação, e o comprovante do seu agendamento de retirada. E aí eles entregam o seu passaporte lindo e maravilhoso com o seu visto dentro. Tá que a foto do visto nunca fica muito bonita, mas o importante é que ele vale, que agora você pode entrar legalmente para fazer o seu programa de au pair e ter a melhor experiência da sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se tiverem qualquer dúvida sobre o visto ou alguma coisa que eu não expliquei direito, deixem aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu conseguir. Me acompanhem nas redes sociais para ver o que está acontecendo na minha vida em tempo real. Um super beijo e até a próxima!